Nas redes sociais, tá? Tudo o que falarmos será usado contra nós. Todas as mulheres empreendedoras. Sabemos que o sucesso de seus negócios depende de segurança e conectividade confiáveis. Com nossas soluções avançadas, você pode... Pessoal que fez tudo certo, Jornal da Manhã no ar nas redes sociais. Daqui a pouquinho estaremos ao vivo também no 104.3 do seu rádio. Neste momento, patrocinadores, em 1 minuto e meio começaremos o programa. Jonathan Alves chegando apressadamente, todo dinâmico, entusiasmado, irritantemente animado. Hoje é quintou e sextou ao mesmo tempo, né? Equipamentos de última geração e atendimento de fazer aqui o WhatsApp da Jovem Pan. Tem que chegar nos 220. Cara, o Jonathan é desse jeito, cara. É a versão 4, né? Tá certo. Baixei lá em casa. É. Pensa num dia que tivesse tranquilo, essa caixa ainda imensamente lotada. Pra mim também, cara. Tá desse jeito. Para mais informações, acesse Está no processo, depois eu comento com você. Tá mudando, mudou já? Presidência? Mudou? Vamos soltar a nota agora. Tá. Quem que é agora? Doutor Flávio, mas eu não posso. Tá. Flávio. Flávio? Presidente, Márcio. Ele já foi? Terceira vez. Ah, então tá. Márcio Rodrigo e Rodrigo Prote. Tranquilo. Já está esperando a homologação final. Vamos lá, Jonathan. Abaixa só um pouquinho pra mim, só um pouquinho, tá bom. Olá, bom dia, tudo bem? 8 horas 12 minutos, você está na Jovem Pan Araçatuba. Hoje, quinta-feira, 28 de março de 2024, quintou e sextou ao mesmo tempo para a alegria de Jonathan Alves. Quinta-feira santa, dia também do diagramador e dia do revisor. Eu sou Marcelo Teixeira e a partir de agora sigo ao vivo com você até às 9 horas. Bom dia, Jonathan Alves. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. E começa agora o Jornal da Manhã Araçatuba, um programa com notícias e entrevistas dos fatos mais relevantes da nossa região. Você pode acompanhar pelo 104.3 do seu rádio, como faz neste momento quem já está no trabalho, né, na pegada de todo santo dia, ou indo para o ambiente laboral. Olha que bonito. Seja em Araçatuba, Birigui, Penápolis, Guararapes, todas as cidades da região, assim como aqueles que já estão na estrada, seja nas rodovias Marechal Rondon, Eliezer Montenegro Magalhães, Roberto Hollenberg, Assis Chateaubriand ou as intermunicipais, para trabalhar em outra localidade, para visitar clientes ou fazer prospecções. A todos, boa viagem, sucesso nos negócios e volte para casa em segurança. E olha, nessa quinta-feira você também tem acesso ao programa pelo site lr1.com.br, pelo aplicativo LR1 e também pela página lá no Facebook, Marcelo Teixeira, jornalista. Destaques de hoje. Jornal recheado hoje, hein? Republicanos deve anunciar hoje a sua nova nominata para Araçatuba. Saiba quem são os nomes indicados aqui no Jornal da Manhã.
Servidores da Câmara de Araçatuba emitem nota de repúdio ao tratamento que estão recebendo dos vereadores em relação aos seus salários. Samar lança o seu 9º concurso de desenho. Clubinho do Praça tem programação gratuita de Páscoa no Praça Nova. Quinta-feira é dia da coluna Momento do Empreendedorismo com analistas e consultores do Sebrae. E hoje faremos 2 entrevistas no Jornal da Manhã. A primeira será com a consultora da qualidade e responsável pelo Núcleo de Segurança do Paciente do Hospital Unimed Araçatuba, Ayako Sueta. Ela estará aqui falando de segurança do paciente, já que dia 1º de abril é o dia internacional dessa situação. Na verdade, preciso corrigir, estava conversando aqui com o Emanuel Naba, é dia nacional da segurança do paciente. E também teremos uma conversa muito boa, muito interessante com o advogado Bruno Pandini, que é pré-candidato do Novo a prefeito de Araçatuba. É isso. Se vocês quiserem enviar comentários ou perguntas para eles, anotem aí o WhatsApp da Jovem Pan Araçatuba, 18 98106 1043, 98106 1043, ou também envie mensagens pela página lá no Facebook, Marcelo Teixeira, jornalista. Frase do dia. Disse-lhes Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? João, capítulo 11, versículos de 25 a 26. Aliás, 25 e 26. Disse-lhes Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Jonathan Alves e eu cremos. Sim, não é? Obviamente. Claro. Previsão do tempo. E olha, pessoal, de acordo com o Climatempo, agora em Araçatuba está fazendo 22 graus. A quinta-feira amanheceu nublada e a possibilidade de chuva a qualquer momento do dia. As temperaturas hoje devem variar entre 19 e 27 graus. A sexta-feira santa e o final de semana tendem a ser parecidas, com essa quinta-feira com chuva a qualquer momento do dia e também à noite. As temperaturas devem ficar entre 19 e 32 graus. Indicadores econômicos. O dólar fechou a quarta-feira em baixa de 0,7%, cotado a R$ 4,97. Já o Bitcoin caiu 1,24%, passando a 68.990 dólares. Bolsa de Valores. O Ibovespa, que é o seu principal indicador, fechou a quarta-feira em alta de 0,65%, passando aos 127.690 pontos. As maiores altas foram das lojas Renner, com 5,42%, e Raizen, com 5,23%. As piores baixas da CVC Brasil, menos 6,48%, e Pets, menos 4,89%. Commodities. A média da arroba do boi gordo no Brasil foi negociada a R$ 230,20. Já aqui no estado de São Paulo, segundo o Datagro, a arroba está valendo, na média, R$ 231,59. A saca do milho está cotada a R$ 59,70. A soja na Bolsa de Chicago a $26,27, o açúcar a $22,18 e o metro cúbico do etanol, tem muito etanol produzido aqui na região, está custando R$ 2.340. Jornal da Manhã, Araçatuba. Política. O Partido Republicanos está com a sua comissão provisória e diretório municipal desativado em Araçatuba. Desde a sexta-feira da semana passada, quando a comissão provisória anterior, presidida pelo advogado Luiz Guilherme Teste, foi desfeita, o partido está estudando novos nomes para comandá-lo na cidade. A sigla, que tem como principal expoente no estado o governador Tarcísio de Freitas, é um importante componente no cenário da pré-campanha e futura campanha eleitoral em Araçatuba.
O Republicanos é paquerado por praticamente todos os partidos de direita e também de centro para compor chapa ao executivo, seja indicado pré-candidato a prefeito ou vice. O diretório estadual recebeu uma sugestão para a nova nominata que pode e deve ter a seguinte composição. Acompanhe com a gente, ó. Presidente, Coronel Paulo Motooca, vice-presidente Daniele Marques de Almeida, secretário-geral Célio Mori, tesoureira Irian Ainê e vogal Flávio Salatino. Opa, agora sou eu, né? Nesta composição, a tendência é que o partido se incline em direção ao pré-candidato da prefeitura, Diocleciano Borella, que é coronel como Paulo Motooca. Mas, como na política tudo é possível, tudo, é preciso aguardar a confirmação dessa nominata. Na segunda-feira, nós contaremos aqui no Jornal da Manhã Araçatuba com a presença de Paulo Motooca para detalhar a movimentação do Republicanos em Araçatuba. Jornal da Manhã Araçatuba. Reivindicação. A Associação dos Servidores da Câmara Municipal de Araçatuba emitiu nota de repúdio contra o que considera tratamento desrespeitoso dos vereadores no que se refere ao reajuste dos seus salários. Diz a entidade que, ao não atender a demanda dos funcionários do Legislativo por aumento salarial de 6% aumento real, e ao criticar a proposta da mesa diretora, os parlamentares estão sendo, no mínimo, injustos. Isso porque, de acordo com a associação, os servidores da Câmara não têm aumento real da remuneração desde 2007, sendo que neste período o que ocorreu foram apenas reposições de perdas com a inflação. Na mais recente sessão da Câmara, nesta semana, seria votado um aumento real para os 73 servidores do Legislativo, mas a proposta da mesa diretora foi retirada da pauta. Isso levou a associação a reunir os seus filiados e a emitir a nota de repúdio. Agora, caso não haja rapidamente a realização de uma sessão extraordinária para debater e votar a questão, o assunto não poderá mais ir à pauta neste ano por causa da eleição. Nós fizemos contato, ou tentamos, na verdade, fazer contato com a presidente Cristina Munhoz, mas ela não nos atendeu e isso não é de hoje. Eu acabei conversando com servidores efetivos da Câmara e eles estão realmente chateados com os vereadores, principalmente com aqueles que fizeram críticas e que retiraram os nomes da proposta. Interessante aí notar o seguinte, que os vereadores em questão votaram a favor dos mega salários dos seus comissionados. Há de se entender, portanto, o descontentamento dos servidores. Afinal de contas, ao longo dos últimos anos, eles na prefeitura, aliás, os servidores da prefeitura, vêm recebendo aumento real de salário, ainda que pequeno, real. Além disso, no final do ano passado, 6 vereadores, mais a presidente da Câmara, Cristina Munhoz, aprovaram os mega salários dos seus comissionados, que foi suspenso o pagamento por meio de liminar. E nesta semana, o prefeito e os secretários municipais de Araçatuba tiveram os seus subsídios aumentados pelos vereadores da bancada em até 50%. Ou seja, para a prefeitura, para a bancada, para os comissionados dos vereadores da bancada, tudo. Para os servidores da Câmara, destaco aqui principalmente os efetivos. Ao todo são 73 funcionários, mais de 40 efetivos, para eles apenas a reposição da inflação. E olha lá, a você que está nos acompanhando, guarde e, se puder, compartilhe o nome dos 12 discípulos da bancada, daqueles que aprovaram os mega salários dos seus próprios comissionados, daqueles que aprovaram um aumento de até 50% nos subsídios do prefeito e dos secretários municipais e nada de aumento real para os servidores da Câmara. 8h23. Jornal da Manhã Araçatuba. Celebração. Para comemorar o Dia Mundial da Água, celebrado em 22 de março, a Samar, concessionária responsável pelo abastecimento de água e tratamento de esgoto de Araçatuba, lançou o seu 9º concurso de desenho. O tema desta edição é Água para Paz. Juntos podemos transformar a água em um símbolo de paz e construirmos um amanhã melhor.
A ideia é chamar a atenção das crianças para a importância da água para todas as nações. O concurso de desenho da Samara é voltado para alunos da rede municipal de ensino com idades entre 6 e 11 anos e tem recebido nos 2 últimos anos a participação de mais de 9.000 crianças. Os 5 primeiros lugares de cada série, ou seja, do 1º ao 5º ano, recebem tablets e os segundos lugares são premiados com vale-compras no valor de R$300. As escolas dos primeiros colocados em cada série recebem um computador de mesa, um desktop, e os professores dos primeiros alunos colocados também aí são premiados. A cerimônia de premiação dos vencedores será realizada durante evento na Samar, na Semana do Meio Ambiente, no mês de junho, com data, local e horário a serem definidos e comunicados posteriormente. Jornal da Manhã, Araçatuba. Chocolate. A Páscoa será celebrada no próximo dia 31, domingo, você sabe. Antes dessa data, o Coelho e a sua turma tornam esse evento ainda mais delicioso lá no Shopping Praça Nova Araçatuba, com uma programação especial do Clubinho do Praça. As atividades começaram no último dia 23 e se estendem amanhã e também no sábado. Todos os eventos são gratuitos e realizados até às 4 da tarde no espaço de eventos no piso térreo. As inscrições são feitas na hora, no dia de cada atração. Amanhã o Clubinho de Páscoa traz brincadeiras diversas e atividades temáticas para toda a garotada. Encerrando a programação no sábado, a Toca do Coelho é uma atividade que proporcionará aos pequenos participantes o encontro tão esperado com o Coelho da Páscoa. Depois do Natal, onde Papai Noel recebe crianças e cartinhas, agora é a vez de bater um papo com o Coelho e ver se realmente merece ganhar os ovos de Páscoa deste ano. E já que estamos falando do maior centro de compras da região de Araçatuba, confira aí rapidinho o horário de funcionamento do Praça Nova na Sexta-feira Santa, amanhã, que é feriado. A praça de alimentação funciona das 11 da manhã às 10 da noite. As lojas abrirão às 2 da tarde e fecham às 8. A academia das 2 às 6 e o Cineflix, o cinema, tem autonomia para funcionar em horários definidos pela rede Cineflix. 8 horas 26 minutos. É o seguinte, seria agora o momento do empreendedorismo. Porém, como a hora está adiantada, o relógio hoje não está nos dando folga, eu vou suprimir neste momento a coluna e passaremos diretamente à primeira entrevista do dia. Muito bem. Quem está aqui comigo no estúdio da Jovem Pan Araçatuba é a consultora de qualidade e responsável pelo Núcleo de Segurança do Paciente do Hospital Unimed de Araçatuba, a Iako Sueta. No dia 1º de abril, próxima segunda-feira, é comemorado o Dia Nacional da Segurança do Paciente. A data faz alusão ao Programa Nacional de Segurança do Paciente, instituído por meio de portaria de 2013, e que define diretrizes importantes acerca da assistência segura nos serviços de saúde. Bom dia, Iako, tudo bem com você? Bom dia. Só chega mais pertinho da mesa do microfone, por favor. Obrigado. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan. É uma satisfação e uma alegria estar aqui compartilhando esse momento com vocês. Ó, já estou percebendo que ela é da turma do Jonathan Alves, que amanhece entusiasmada, alegre. Cheguei aqui na rádio, ela já estava aqui antes de mim. Ai, meu Deus, vamos lá. Você sabe que esse tipo de pessoa de manhã, ela me deixa um pouco receoso. Falo, meu Deus, será que eu vou conseguir acompanhar o raciocínio da pessoa? Enfim, brincadeiras à parte, Iako, muito obrigado por você estar aqui. Quero começar a entrevista te perguntando, então, o que constitui um núcleo de segurança do paciente e qual é o seu papel dentro da instituição de saúde? O núcleo de segurança do paciente, ele foi estabelecido em 2013, através de uma RDC. Pode falar. 36 de RDC número 36, em julho de 2013. E nós, do Hospital Unimed Araçatuba, a gente implantou então o núcleo em maio de 2014. Portanto, agora, mês que vem, nós completamos 10 anos de núcleo. Uhum. E qual é o objetivo do núcleo de segurança nas instituições de saúde de um modo geral? Não só no Hospital Unimed.
O objetivo principal do núcleo de segurança do paciente é proporcionar uma assistência ao nosso paciente com maior segurança, estabelecendo um gerenciamento de riscos assistenciais para a gente oferecer uma qualidade na assistência a esse paciente. Qualidade de toda a equipe multiprofissional. Não, né? Então, essa qualidade, ela reporta a todo atendimento médico hospitalar referente aos procedimentos médicos, aos procedimentos de enfermagem, aos procedimentos de toda a equipe multi, fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, nutrição, e também ela se faz presente em todas as outras áreas de apoio, porque o núcleo de segurança ele não está voltado só para assistência, então nós precisamos de toda uma retaguarda por trás disso para que o paciente seja bem atendido. Então nós precisamos do setor de manutenção, de engenharia. Você imagina que nós estamos operando um paciente, atendendo os pacientes entubados no UTI e de repente falta uma energia. Então a gente precisa de toda uma estrutura por trás que também compõe as questões da segurança do paciente, as questões estruturais e a questão de mão de obra também. Perfeito. E aí me diga o seguinte, como que essas atividades elas contribuem para melhorar a qualidade dos cuidados ao paciente na prática? Então, com a implantação do núcleo de segurança, você vai estabelecer protocolos. Protocolos que são diretrizes lançadas pela OMS e desdobradas através de RDCs também. No caso do núcleo, nós temos os protocolos básicos de segurança, que nós temos a identificação correta do paciente, todo paciente tem que utilizar a pulseira, para que todo o cuidado que ele vai receber seja destinado a ele, não para outro paciente, não seja feita essa confusão. Na meta 2 nós temos a questão da comunicação, que é super importante, né? Muitas falhas acontecem na assistência decorrentes da comunicação. Ela é responsável de mais de 50% dos eventos. Na meta 3 nós temos a questão do uso seguro de medicamentos, que é muito mais abrangente do que simplesmente nós administrarmos a medicação. Ela envolve toda a cadeia medicamentosa, desde da sua produção lá no laboratório de origem onde é fabricado, até a hora que chega na última etapa, que é a hora que nós vamos dispensar essa medicação e administrá-la ao paciente. Nós temos o cuidado seguro, que vai a questão do protocolo de cirurgia segura, que envolve todas as questões estruturais de mão de obra também, para que todo paciente que vai ser submetido a um procedimento cirúrgico seja realizado da forma mais segura, gerenciando todos os possíveis riscos e falhas que possam acontecer. Isso que faz a segurança do paciente, ela previne as falhas, ela previne os erros, ela estabelece protocolos, ela estabelece barreiras. Sim, porém, eu, leigo, te ouvindo assim, é muita coisa, é muita minúcia, muito detalhe. Por onde começa esse mapeamento de riscos? Olha, o mapeamento de riscos, ele começa justamente com essa implantação desses protocolos. Então, é lógico, é muita informação, a assistência ela é muito vasta, ela tem vários braços, várias especialidades, mas esses protocolos básicos, vamos dizer assim, é o que vai dar diretriz para que a gente possa garantir a qualidade da assistência do paciente. Então, identificar o paciente, ela é fundamental. Para mim, ela é das metas mais importantes, porque a partir do momento que você tem a certeza que aquele exame é para aquele paciente, aquela cirurgia é para aquele paciente, aquela medicação é para aquele paciente, você já cumpriu 50% da qualidade da assistência. Porque muitas vezes ninguém nem questiona para o paciente se ele, quando ele vai para um raio-x, às vezes o paciente nem está sabendo, e ele é uma pessoa que ele tem que ser envolvido no cuidado, porque ele é responsável também pela sua segurança. Então nós também temos que dar voz ao paciente, ao familiar, ao acompanhante, que isso também nos garante que os cuidados serão prestados a ele. E o seu envolvimento no cuidado, porque a qualidade da assistência, a segurança, também prima pelo cuidado individualizado. A gente também ir de encontro às suas expectativas.
Me diga o seguinte, tem um pessoal aqui participando, tanto pelo meu WhatsApp, quanto o WhatsApp da Jovem Pan Araçatuba, quanto pelo Facebook, a gente está online com a live, e está perguntando o seguinte, peça para ela, Marcelo, falar mais de exemplos práticos. Você falou, por exemplo, da pulseira, né, com identificação Sim. do paciente. Eu sei, eu utilizo o pronto-socorro da Unimed, tenho filhos pequenos, sabe como é que é, né? Aí chega final de semana, tá com dor de garganta, meu filho torceu o pé esses dias, vamos para lá. Aí coloca pulseira, mas eu reparo em outras coisas. Você falando agora, me lembro que vocês têm no Hospital Unimed umas fitas no chão por cor, e aí uma vai para um lugar, outra vai para outro. Faz parte também desses cuidados de a gente se guiar pelas faixas coloridas? Ela faz parte da meta 2 da comunicação, por quê? A gente direciona o paciente, o acompanhante, o usuário, seja no internado ou ambulatorial, porque os exames também são realizados para pacientes ambulatoriais, para que o paciente não fique perdido dentro da estrutura hospitalar. Porque nosso hospital ele é horizontal, ele tem vários corredores, então nós temos que nortear os nossos pacientes, os nossos beneficiários e os nossos acompanhantes, para que eles não fiquem perdidos fora da área onde eles vão ser atendidos, seja no setor de imagem, onde eles Foi vão o caso fazer do meu filho. tomografia, vão fazer um raio-x, ou vão fazer exames de imagem como endoscopia, colono, broncoscopia, enfim. Nós temos também o Laboratório São Paulo, que é o nosso parceiro terceirizado, que se encontra dentro da estrutura do hospital, e são atendidos os pacientes no formato ambulatorial. Então é para direcionar para que os pacientes não fiquem realmente perdidos dentro da estrutura. Realmente, e também para nós não aumentarmos o fluxo desnecessário de pacientes, de pessoas que estão lá em atendimento ambulatorial dentro do espaço que é para os pacientes internados, que são as áreas de internação, as áreas de UTI. Penso que é muito interessante, porque é o que você está falando. O hospital ele é muito grande, e aí, por exemplo, tem uma internação lá no fundo. Até eu chegar, tem um circuito todo para fazer, e aí você tem um crachá, você tem que passar pelas catracas, não é? Muito bem sinalizado. No caso do meu filho, ele teve uma torção do pé e teve que fazer raio-x. E aí a gente foi acompanhando, e aí foi uma pessoa nos guiando, né? E aí tinha lá, você entra aqui, vira aqui, e aí você não invade outro espaço onde você fatalmente vai atrapalhar um outro serviço, algo que está sendo feito por lá. Muito bem. Dito isto, preciso te questionar. Começa no Dia Nacional da Segurança do Trabalho, dia 1º, que é segunda-feira, em abril. Do paciente. Do trabalho. Eu juntei tudo com a Patrícia Torres, que é a técnica de segurança de trabalho de vocês. E aí você estava falando, eu falei, poxa, eu tenho que mandar um abraço para a Patrícia. E aí nessa aí minha mente se traiu. Segurança do trabalho é da Patrícia. Nós estamos falando aqui com a Iaco Sueta sobre segurança do paciente, porque segunda-feira é Dia Nacional da Segurança do Paciente e a Unimed de Araçatuba está realizando uma série de atividades. Inclusive, vocês vão trazer uma autoridade na área, não é? Conta pra gente quem é essa pessoa e estas atividades que serão realizadas. Todos os anos, o Núcleo de Segurança do Hospital, em parceria com apoio da diretoria, nós realizamos várias atividades para envolver os colaboradores para aumentar a cultura de segurança dentro do hospital. Este ano nós estamos recebendo o Dr. José Ribamar Branco. Ele é uma personalidade, sem dúvida, ele é um ícone da segurança, ele é um médico infectologista e ele é fundador do IBSP, Instituto Brasileiro para a Segurança do Paciente, juntamente com o Dr. Lucas Zambon. E hoje ele é o diretor executivo e ele presta consultorias para várias instituições, inclusive junto ao Ministério da Saúde também em relação a questões da segurança do paciente em âmbito nacional. Então, vai ser um prazer imenso a gente estar recebendo essa personalidade que participou conosco no Simpósio da Qualidade em outubro de 2023. E nós temos a grata satisfação que o nosso diretor técnico já teve a oportunidade de trabalhar com o Dr. Ribamar em outro serviço, em outros tempos. E ele aceitou esse convite de vir aqui pessoalmente, que ele gostaria de conhecer o nosso hospital. Então ele vai estar conhecendo o nosso hospital e vai estar proferindo aí para nós, para os nossos colaboradores, 2 momentos com uma palestra dizendo sobre o impacto da tecnologia como estratégia para
a segurança do paciente. Então, eu penso que vai ser assim, uma palestra muito rica, vai nos acrescentar muito, vai ser realmente um momento, um marco, vai ser um ímpar para nós do hospital. Muita alegria, estamos aguardando ele. Tenho certeza disso. Eu gostaria de inserir rapidamente para o seu bom dia meu colega de comunicação, Emanuel Naba. Pode ser, Emanuel? Só para você dar um bom dia, mas também para dizer uma outra coisa importante. A Iaco estava conversando aqui comigo, e aí eu me lembrei, ela falando desse evento, falando do hospital. É muito importante que a nossa audiência, principalmente para aqueles usuários do plano, e também para quem está pensando em adquirir um plano, prestar muita atenção nesta entrevista, porque a Iaco está dando informações preciosas sobre segurança do paciente, mas eu incluo o Emanuel para nos lembrar que dias atrás o Hospital Unimed foi incluído aí num seleto grupo de um dos 100 melhores hospitais do mundo, não é verdade? É isso, Marcelo, bom dia. Bom dia. A você, aos nossos ouvintes. É isso mesmo. A gente foi brindado com essa notícia há algumas semanas atrás, e o nosso hospital aqui em Araçatuba, o Hospital Unimed, está entre os 115 melhores hospitais do Brasil e um dos melhores do mundo. Perfeito. Tá? Dentro do sistema Unimed, ele está entre os 17 melhores, e receber essa notícia para a gente foi uma surpresa. Foi um ranking que ele é divulgado pela revista norte-americana Newsweek, e assim, ele é composto por várias variáveis, né, incluindo variáveis de qualidade, né, segurança, e assim, foi um ranking que nós não participamos, né, não nos inscrevemos, mas que a própria instituição Newsweek fez esse levantamento com milhares de hospitais em todo o mundo, milhares de especialistas, né, houve esse levantamento, e aqui em Araçatuba nós somos um dos melhores do Brasil, e na região a gente é o único. Olha dentro isso. do hall, né? Isso tem que ser valorizado, né? A gente sempre fala da região, porque a região não é uma das mais ricas, não, mas a gente tem alguns serviços que são referência aqui. O Hospital Unimed é um deles. E aí a Iaco está falando aqui sobre segurança do paciente, todo o cuidado que é feito. Então quem está nos ouvindo, se já é usuário, pode inclusive cobrar isso, né? Porque eu sei, por exemplo, que a Unimed Araçatuba, ela tem uma ouvidoria. Você não gostou de alguma coisa, quer reclamar? Você entra em contato. Eu já fiz isso fazendo questionamentos, recebi a resposta e está tudo bem. E faz parte dos processos e procedimentos de uma entidade séria colocar um ouvidor, né, ouvir o paciente para saber como estão os seus trabalhos, para no final das contas, ciclo de melhoria contínua, sempre oferecer algo melhorado. Emanuel, quero agradecer, transmita os meus abraços a Fabrício Teno, ao próximo presidente que vem aí e a toda a equipe da Unimed. Marcelo, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade. Todas essas conquistas da Unimed foram decorrentes de esforços de vários cooperados que estão e que passaram pela nossa instituição, colaboradores que dão sangue pela Unimed porque amam estar nessa instituição e fazer o melhor por ela. E assim, foi como eu disse para você, uma surpresa esse ranking que a gente teve. Claro, surpresa do resultado, mas a gente não tinha dúvida de que isso uma hora ia acontecer por conta do esforço de profissionais como a Iaco, que está com a gente há mais de 20 anos, que entrou lá e fez carreira e hoje nos brinda com sua experiência, entre outros cooperados, outros colaboradores, que mostra que a Unimed está aí há mais de 4 décadas, porque realmente é feita de pessoas experientes e que amam o que fazem. Perfeito. Ayako, quero terminar a entrevista com você dizendo, eu quero fazer uma afirmação, se eu tiver errado você evidentemente me corrija, que você é especialista na área, mas no final das contas o que eu estou pensando é o seguinte: a intenção da segurança do paciente, ou fazer com que a segurança do paciente se torne um hábito, aliás, é intenção do Hospital Unimed fazer com que a segurança do paciente, agora sim conseguir dar fluxo ao raciocínio, se torne um hábito dentro da cultura organizacional. É isso, né? Ela é muito mais do que um hábito. Ela é um valor.
Perfeito. Então ela faz parte da nossa identidade organizacional. E o grande desafio, Marcelo, quero deixar aqui para os nossos usuários e também para os nossos colaboradores, não é simplesmente a implantação de um núcleo de segurança conforme estabelece a lei. Apenas para seguir a lei. Apenas para seguir a lei. Ela é uma mudança de cultura. Perfeito. E essa mudança de cultura, ela é uma construção ao longo dos anos. Nós estamos com o núcleo implantado há 14 anos. Então, ela realmente é um desafio diário, porque as pessoas também, elas mudam de setores. A gente também tem, todos os dias nós recebemos colaboradores. O nosso hospital, do dia que ele foi fundado, eu tenho a grata satisfação de estar lá desde o primeiro dia, ele nunca parou de crescer um só dia. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu sou muito grata ao Hospital Unimed, eu tenho orgulho de fazer parte dessa instituição e é isso que eu chamo e isso que eu convido a todos os colaboradores. É uma mudança de cultura, uma mudança de comportamento, para que a gente possa aderir às boas práticas, aos protocolos, aos processos e a tudo aquilo que a gente precisa fazer de mudança como melhoria para melhorar a qualidade de assistência e evitar que nossos pacientes sofram danos. É isso. Oi, Manuel? Marcelo, só gostaria de retransmitir, o Dr. Fabrício me mandou uma mensagem aqui, retransmitir um grande abraço para você e para o Jonathan. Ô, Fabrício. Ele está ouvindo a nossa entrevista. Perfeito. E parabenizou pelo conteúdo, né? Então, retransmitido, Dr. Fabrício, um abraço ao Marcelo e ao Jonathan. É isso. Tamo junto, Fabrício. Ayaco, muito obrigado pela entrevista. Emanuel, por disponibilizar. Você sabe que sempre que tiver informações relevantes para compartilhar com a audiência, manda aqui pra gente que os microfones estão abertos para vocês. Bom trabalho, bom dia. Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigado, Marcelo. Agora são 8 horas e 45 minutos. Olha, eu não vou nem agradecer agora os nossos patrocinadores, porque o tempo está correndo e daqui a pouco tem uma segunda entrevista muito interessante aqui. Aguarde um instante só. Jornal da Manhã, Araçatuba. Gente, obrigado. Foi muito bom, Iaco. Iaco, você é uma simpatia. Você deve ouvir isso o tempo todo, né? Estou à disposição. Muito obrigada pelo espaço. Eu que agradeço. Manuel, vamos lá. E tendo aí as cores dos meses, porque tem mais de uma cor por mês, avisa lá e botamos no ar. Aliás, novo lá, passa aqui, a gente já marca então, ele. Vamos programar. Vê lá agora para abril. Eu tenho umas boas datas ainda liberadas. Então vê lá com ele o dia que interessa, ele vem aqui. Tranquilo? Valeu. Bruno, senta aqui por enquanto. Como é o nome de sua esposa? Lorena, senta aqui. Fecha a porta, por favor. Aí, ó, o Jonathan vai ficar ali. Na hora da entrevista ele vai trocar com você como ele fez com a Ayaco. Tranquilo? Não, de jeito nenhum. Já é transmitido ao vivo pelo Face, mas pode gravar à vontade. Só deixa eu avisar, vamos lá. Nós estamos ao vivo mesmo no intervalo. Então tudo que a gente falar será usado contra nós. Falo isso para dois advogados. Então, vocês sabem muito bem. Eu e o Jonathan, a gente costuma contar algumas histórias, mas duas delas são impagáveis. Teve um rapaz que veio aqui, e ele vem volta e meia, amigão, se expressa super bem, mas ele veio falar de um projeto dele, e aí ele falou que tinha uma empresa da cidade que estava devendo para ele, ele falou o nome no intervalo, ele falou, porque o fulano de tal tá me devendo. Eu falei, não, pelo amor de Deus, ele sabe. Aí, tudo bem, vai. Sabe, agora é público. A outra, veio um senhor aqui, cara, ele é um cara meio polêmico na cidade, mas eu particularmente gosto de bater papo com ele, mas ele já tá um senhorzinho, então de vez em quando a memória atrai, né? Aí ele estava aqui conversando e ele falando sobre críticas à administração municipal, ao poder público de forma geral. Em determinado momento ele foi contar uma cena e que ele não pôde ficar no local, porque ele precisou sair para ir no banheiro, e aí ele falou assim, e aí eu não pude ficar, porque eu tenho ejaculação precoce. Aí nós fizemos uma casa assim, não, incontinência urinária. Cara, foi muito engraçado, velho, foi muito engraçado. Então, corremos esse risco. Jonathan, me empresta o jornal, por favor. Quando estamos ao vivo, né, e eu procuro avisar o entrevistado, né?
Não? Inclusive até o próprio pessoal do Face, que não está acostumado, que entra a primeira vez, entra lá e fala, o que você está falando está vazando. Eu falei, não está vazando, ele é proposital. Aqui é tudo transparente, não tem dessa. E tá bombando ali, viu? Tô vendo aqui, você viu que o Daniel Abrantekoski, você viu? Abrantekoski. Entrou aí também. Ó, André Kimura, o Deco Kimura do Japão nos acompanhando. Olha, e aí tem gente aqui que eu sei que ou é parente ou é amigo de vocês, porque quando nunca entra e tem um nome novo, eu falei, bem, os caras vão dar. Então entrou Henrique Berger, falando que você é o candidato dele. Já tem eleitor seu também. Ou é do novo, ou é parente, ou é amigo. Brincadeira à parte. Daniel Abrantekoski. Quem mais está lá adiante? Esse é amigão, não conhece? Ah, é? Cara, tem muita gente, ó. É esposo da Amanda, né? Deco, Henrico. Não, esposo da Amanda, o Daniel, né? Da Amanda Pedroso lá de Carvalho? É. Zé Roberto Campos, Mariana Lopes Tereza, Carol Bonassi, pessoal do Novo Peso, Patrícia Rasteiro do Cirã, Cristina Borges, Zé Luiz Pi, Rodrigo Treco, Oscar Saito Neto, Madalena Celone. Apareceu tudo pra você? Que pra mim tá sumindo alguns. Apareceu. Então fechou. Cara, tem bastante gente. Edilson Sequinato. Edilson, tô sabendo que vocês vão patrocinar o nosso programa, hein? A esposa do Daniel se chama Silvana, então deve ser parente, a Amanda. A Amanda deve ser parente. Eu falei, bicho, não é. O Daniel... É a mesmo sobrenome, o Daniel, mesmo sobrenome. Ah, entendi. Lá na prática da advocacia que a gente faz, excelente. Um menos à vontade, assim, você tem que fazer um discurso de que, ó, a gente não é, isso é advogado, enfim, você tem que fazer um discurso prévio, então uma obrigação legal, e que não deixa a pessoa nada à vontade, aí você acaba com isso assim, ok, agora você pode vir falar as coisas, o cara já tá assim, super... né? Então é difícil. Vocês ouviram a primeira parte do programa, não? A gente ouviu quando ligaram o rádio, a gente ouviu um pouco por causa do... Agora? Isso. Oito horas 50 minutos, estamos de volta. Este é o Jornal da Manhã. Araçatuba e eu, Marcelo Teixeira. E eu sou o Jonathan Alves, nesta sexta-feira. Opa, quinta-feira, né, Marcelo? É quinta-feira. Quinta, sexta, é tudo uma coisa só hoje. Lembrando que todos podem ter acesso ao programa pelo 104.3 do seu rádio, pelo site lr1.com.br, pelo aplicativo LR1 e também pela live lá no Facebook Marcelo Teixeira, jornalista. Aproveitando então que o Jonathan Alves falou da live, não é? Tá bombando hoje porque tem duas entrevistas interessantes. A primeira já foi com a Iaco Sueta, da segurança do paciente do Hospital Unimed, e daqui a pouquinho teremos uma com Bruno Pandini, advogado, pré-candidato do Partido Novo a prefeito de Araçatuba, não é? E eu já quero então mandar um abraço para todo mundo que está nos seguindo e compartilhando, inclusive, a nossa live, porque o pessoal está fazendo isso. Então vamos lá, olha, tá bombando hoje. Daniel Abrantekoski, Mariana Lopes Tereza, Gustavo Stort Alves, o André Kimura, Deco Kimura Sumo, lá do Japão, Henrique Berger, o Marco Antônio Fernandes, abraço Marco, você não falou comigo depois do workshop sobre storytelling, hein? Tô por aqui. Carol Bonassi, um abraço querida, Zé Roberto Campos, ao pessoal do Novo em peso, ai deles se não acompanharem o programa de hoje, porque saindo daqui, Bruno Pandini vai fazer uma chamada oral com todo mundo. Patrícia Rasteiro do Cirã, abraços a você querida, a Alessandra também, Rebeca e todo mundo, Beth, querida Beth, a todas vocês, Cristina Borges, diretamente de Birigui, juntamente com os... Cadê o Edivaldo aparecendo? Mandou mensagem agora, mandou mensagem faz uns 10 minutinhos, perguntando da live, mandei o link, mas ainda não conseguiu entrar. Mas está acompanhando a gente pelo radinho. Né? Ele, Nino, Orlando, Beto, todo mundo lá do trabalho, o empreendedor, empresário e também fotógrafo José Luiz Pi, Rodrigo Treco, Madalena Celone, tudo de bom para você hoje, amanhã e sempre, minha querida. Eu agora
acordo de manhã, tem um monte de gente, um monte de ouvinte que manda mensagem no meu WhatsApp. Ixi. Quem é a primeira? Madalena, obviamente. Madalena Celone, mandando fotos lá do sítio, lá no bairro Água Limpa de Araçatuba. É a fama, né, Marcelo? Edilson Sequinato, da Só Colchões, entrando também. O pessoal da Nútrio, distribuidora de alimentos. Ah lá, mais um do Partido Novo. Eric Gomes. Todo mundo entrando, muito bom. Bora compartilhar a live, tá falando da Carol Bonassi, é isso aí, querida. Deixa o maridão lá no Tietê, fazendo negócio, e você aqui com a gente. Quero ainda mandar abraços para o doutor Fabrício Teno Braga, da Unimed, Marcelo Mazei, gestor da cooperativa, Bruno dos Anjos, gerente comercial, e a técnica em segurança do trabalho, minha amiga Eide Jonathan Alves, Patrícia Torres. Jonathan, seus agradecimentos de hoje. Pode ser rápido ou pode demorar um pouquinho? Vamos lá. O mais rapidamente que você puder. Vamos lá. Igor Portela, um abraço. Pro João Vitor Moraes, lá de Birigui também. O Jean Cavalcante, que acompanha a gente direto, viu? Ele olha pelo meu Instagram quando eu posto alguma coisa. Ele fala, eu vou entrar na sua live. E entra lá, fica acompanhando. Mas ele é diferenciado, viu, Marcelo? Ele tem aquele negócio, quando você entra pelo Facebook, ele não clica pra ver a live. Ele deixa lá aleatoriamente pelo Google. Aí ele fica assistindo a live sem clicar, sem curtir. Você acredita? E a gente não consegue ver. Não consegue ver. Dá audiência pra nós. Enfim, né? é isso. O algoritmo abraço. tem que entender Tem que entender isso, quem tá assistindo, né? Olha, também um abraço pro Vitor, pra Lilian Flores, falei com ela essa semana, um abraço pra Dona Lilian, chamo ela até hoje de Dona Lilian. Também um abraço pra Elda, pro Ricardo Cruz, pro Renato também, pro Miguel Cavalaro, tá se formando aí, Marcelo, em odontologia, tá adorando o curso, já me ligou e falou assim, meu Deus, tô gastando horrores. Falei, tem que gastar pra estudar, é isso mesmo. Dizem que o pessoal de odonto gasta mais que o pessoal de medicina comprando materiais. Sim, e pelo menos vai usar o material no final, eu espero, né? É isso. Abraço também pra Laila Souza, pro Celton Alo e também pro Leonardo Santana, esse lá de Limeira. E também pro Robert Souza. Tá certo, então. Jonathan, eu vou pular os nossos agradecimentos e já vou para a entrevista do Bruno, para ganharmos tempo, porque tem coisa muito interessante para ser dita, não é verdade? Muito bem. Que foi? Tripé. Que tripé? O tripézinho pequenininho? Ah, tá. O Jonathan Alves está me pedindo um favorzinho aqui. Tem sim, Jonathan. Só um segundo. Porque quem está aqui comigo no estúdio da Jovem Pan Araçatuba é o advogado Bruno Pandini, que é pré-candidato a prefeito de Araçatuba pelo Partido Novo. Bom dia, Bruno. Tudo bem com você? Bom dia, Marcelo. Tudo ótimo. Bom dia, Jonathan. Bom dia a todos que nos ouvem e que nos assistem pela live. Vamos lá. Muito prazer, porque não o conhecia, não é? Acredito que dos pré-candidatos, pelo menos daqueles que se autodeclararam até agora, você era o único que eu ainda não havia conhecido, mas a gente, inclusive, vai marcar um café aqui para depois da entrevista eu entender um pouco melhor os seus planos, como procuro entender de todos os pré-candidatos para Araçatuba, e virão aqui, na verdade, né, até as eleições, para contar o que pretendem, por que colocaram um nome à disposição. Para que a gente já comece, então, esta entrevista, como eu disse para a audiência e para você que não o conhecia, peço a você, então, que, para quem não te conhece, se apresente. Quem é Bruno Pandini? Idade, onde nasceu, o que faz da vida, Bruno? Ótimo, excelente. Eu sou o Bruno Pandini, eu sou um filho de Araçatuba, nasci aqui, cresci aqui, me criei. Saí de Araçatuba para fazer faculdade aos 18 anos e entrei no mercado... Pode falar. Entrei no mercado de trabalho, me tornei advogado e lá em São Paulo eu entrei na prática de compliance e anticorrupção, que é combate à corrupção. Perfeito. É uma advocacia especializada, relativamente nova, né? Ainda dá para dizer isso. Não é uma advocacia convencional de defesa de pessoas, mas é uma advocacia mais corporativa, porque você trabalha para empresas envolvidas em casos de corrupção ou empresas que querem implementar programas de integridade, de prevenção. E então eu estive dedicado nessa área durante mais de uma década e em algum momento nessa minha trajetória eu recentemente decidi, junto com a minha esposa, foi uma decisão familiar, né, porque é uma decisão muito importante, participar mais ativamente da política. E, Marcelo, se você me permite fazer uma resposta mais longa,
Vamos lá. Da onde que veio, né, esse interesse pela política? É a pergunta natural, a próxima, é orgânico. Vamos lá, de onde veio isso? Vamos lá. Então, a melhor forma de dizer isso é... Bom, eu nasci e cresci aqui em Araçatuba, portanto a minha relação com a cidade é de amor, é onde eu tenho raízes, meus amigos são daqui, minha família toda é daqui. Todo mundo pergunta, ele é filho do Dr. Pandini? É filho de algum Pandini, né? Porque, mas aí bastante, às vezes erram, às vezes acertam, mas eu sou filho do Flávio Pandini, ele é advogado. É isso. Então, cresci aqui. A semente da política, eu posso te dizer com convicção que foi algo recebido dos meus avós. Todos eles, meus avós maternos e paternos, eles têm uma trajetória muito rica no olhar para as pessoas. Todas as minhas avós maternas, todos eles se conheciam, né? E elas participavam do clube de mães, então elas faziam um trabalho muito relevante com mulheres, né? Capacitando mulheres que naquela época precisavam de algum ofício. Meus avós, ambos maçons, meu avô... os dois comerciantes, e o meu avô materno chegou a ser advogado também, né? Ele se tornou advogado. Não se incomode com este rapaz que acaba de adentrar ao recinto. É Diogo Fernandes, trabalha aqui na Clube FM e também no Jornal Liberal e no site lr1.com.br. Ele vai aproveitar a sua presença para fazer reportagem para o jornal e, na sequência aqui, se bem o conheço, vai te raptar para você dar entrevistas para ele. Vamos lá. Legal. O Diego chegou numa hora boa, porque é o momento alto aí da história, porque quando eu tinha 15 anos, Marcelo, eu fiz uma visita para o meu avô, Kamel Erak, e foi uma visita antes de eu sair para um intercâmbio. E aí, nessa visita, meu avô começou pelo momento de vida, começar a explorar outras coisas, conhecer coisas diferentes daquele universo, daquela bolha que eu vivia. Ele falou, você é uma pessoa muito bacana, Bruno, você é uma pessoa muito boa, isso aí vai te levar longe na vida, você vai sendo uma pessoa boa, interagindo com a sua família, com seus amigos, com seus vizinhos, com a sua comunidade, isso vai ser sempre muito positivo. Porém, se você um dia quiser impactar mais pessoas, você precisa participar da política. E veja, eu tinha 15 anos. Eu não entendi direito aquela conversa naquele momento, mas para você ver como eu acredito que nada é por acaso. Com certeza. E tem sempre algo maior sobre nós. Essa foi a última conversa que eu tive com meu avô. Olha. Porque eu fui sair para fazer o intercâmbio e meu avô faleceu. Puxa. Então, assim, isso marcou demais a minha conversa com ele, e esse momento, e essa semente que ele plantou, ficou incutida em mim, germinando ao longo da minha vida toda. E aí, depois das experiências que eu tive na minha vida, e profissionalmente, principalmente as profissionais, isso foi crescendo dentro de mim. Até no ano passado eu decidi, junto com a minha esposa, participar mais ativamente da política, e todas as coisas que eu vivi e experimentei na vida, a minha referência era a cidade de Araçatuba, é a minha cidade. Coisas boas, coisas ruins, soluções, coisas que já são aplicadas em outras cidades, em outros países, ou até mesmo aqui no Brasil, e eu falei, eu acho que falta um pouco dessa vontade política de você ir além daquilo que é necessário apenas na política do que tem para hoje. Assim, eu preciso cuidar das urgências e das emergências sociais, isso é fundamental. Né? Isso, inclusive, é uma obrigação legal para todo mundo que quer prestar um serviço público, seja no executivo, seja no legislativo. Mas ir além disso, né? Como que você melhora o máximo que você pode nessa contribuição dos serviços públicos e vai além? Por exemplo, o que eu sinto, e até... não sei se Jonathan e Marcelo, vocês compartilham com isso, eu imagino que as pessoas que nos ouvem compartilham dessa visão de que Araçatuba não tem uma identidade mais. Era uma cidade, a cidade capital do boi gordo. Em que década, sabe? E o que a gente é hoje? Né? Araçatuba tem qual identidade? E é aquela cidade que sempre foi a promessa do Noroeste paulista. A cidade que deveria ser protagonista e não é. Uma cidade que ela é sede de uma região administrativa de 43 cidades, quase 1 milhão de pessoas nessa região, e a gente não tem um protagonismo. E aí eu me disponibilizei para participar dessa visão, olhando para a cidade, e conforme a cidade se desenvolve, as pessoas prosperam. Então você, eu, o Jonathan, todo mundo que nos ouve querem
quer prosperar. E mais do que prosperar hoje, é olhar e ter seus filhos prosperando também. Falando, essa cidade consegue absorver, o mercado de trabalho vai conseguir absorver meu filho, ele vai ter uma opção de fazer algo que ele quer aqui, o salário dele vai aumentar, ou dele ou dela vai aumentar ao longo da sua trajetória. Então, assim, a resposta longa é que a minha vontade, por toda a minha experiência de vida e pela essa semente que eu disse a vocês, é o olhar para as pessoas e acreditar que Araçatuba pode sim ser a protagonista que ela sempre pôde ser e ela vai ser. Perfeito. Olha, eu preciso falar duas coisas. Concordo com você que precisa ser protagonista e ela tem que ter uma cara. Dia destes, inclusive, conversando aqui, eu e o Jonathan, nós falamos no ar que eu fiquei pensando sobre uma frase que é repetida, mas a gente não para refletir criticamente sobre ela. A Araçatuba, que o que manda aqui do ponto de vista econômico, o que faz a roda girar é o agronegócio, é a agropecuária. E aí nós temos um colunista aqui de economia que faz um trabalho de compilação de dados locais e regionais muito importante, Marco Aurélio Barbosa de Souza. E quando eu ouvi aquela frase, eu liguei para o Marco, falei, Marco, faz um levantamento para mim, me mostra aí qual é o PIB, o que manda aqui na região, geração de emprego e renda. Sabe o que ele falou? Ele falou, olha, serviço, comércio, indústria e agro, bem lá atrás. Não estou tirando a importância do agronegócio, não, a gente percebe pela cidade, a cidade também respira agro, mas precisamos refletir sobre isso. PIB é serviço e negócio juntos, serviços e comércio juntos, depois indústria, depois agro. Geração de emprego, o agro não precisa de muita gente, né? Tem uma grande extensão de terra, mas pouca gente trabalhando. Então aí, comércio e serviços tem um indicador conjunto de 70% da mão de obra, para depois vir indústria, para no final vir o agro. Então a gente precisa, isso o professor de História, Euclides Paes Garcia, já havia me dito anos atrás, quando escreveu o livro De Minha Janela, do ex-prefeito Aureliano Valadão Furquim, que eu tive o prazer de editar, e ele sempre diz isso, professor de História, esta nunca foi uma terra predominantemente agro. O que fez a cidade crescer foi serviço e comércio, para agora o Marco Aurélio, economista, me confirmar. Então a gente precisa desta informação, não é para desmerecer o agro, não, pelo amor de Deus, não é nada disso. É para a gente realmente ter essa ideia do que fazer, para que lado correr. O Observatório Econômico do Marco Aurélio tem tudo isso compilado e ajuda, não só Araçatuba, mas também a região, prestar atenção em qual é a tendência, o que está abrindo, o que não está, o que você pode explorar, o que você pode minimizar, enfim. E aí vem muito ao encontro do que você está dizendo. Mas também preciso te perguntar o seguinte, tem gente no meu WhatsApp cornetando, né? Falando assim, ele falou do Jonathan, mas o Jonathan é de Birigui. Não, não é. Para os desavisados é o seguinte, o Jonathan, ele é de Araçatuba, morou muito tempo em Araçatuba, nasceu aqui, hoje mora em Birigui, mas adivinha onde ele vota? Araçatuba. Então é isso. Para os desavisados, que ouvem sempre eu falando, o Jonathan está vindo de Birigui, como é que está lá? O candidato não conhece, não. O Jonathan é de Araçatuba. Mas eu preciso te perguntar, dito tudo isto, Bruno Pandini, Partido Novo. Aí você vem e disponibiliza o seu nome do novo. Por que neste partido? Ótima pergunta, Marcelo. Antes de responder ela, eu só vou aproveitar o gancho e dizer, Marco, estou à disposição para a gente falar. E em cima do que você comentou antes, só aproveitando ainda esse intervalo que eu fiz na pergunta, eu também procurei os dados que estavam disponíveis no momento para poder entender um pouco da economia de Araçatuba. Você está corretíssimo com relação aos dados de serviço, mas Araçatuba tem oportunidades. Se você olhar um gráfico da análise de o que Araçatuba tem de pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças, a famosa análise SWOT, sim, sim. É muito interessante ver o potencial que a cidade tem, inclusive do agro, mas não apenas. Acho que uma das oportunidades que a gente tem, e se a gente não aproveitar ela se torna uma ameaça, é não diversificar a forma do desenvolvimento da cidade. Exatamente. E a gente está montando um plano para isso. Eu acho, esse plano ele já existe, inclusive, não é que a gente está começando ele, a gente já desenvolveu parte desse plano e vou ficar super feliz em poder compartilhar com vocês a qualquer momento. Mas
eu queria pegar esse ponto para dizer que o agro também é relevante e o potencial que ele tem por ser pouco explorado, inclusive no agro que a gente já tem força, que é a produção de cana, assim, o céu é o limite para isso, e a gente tem um potencial gigante. Agora, Marcelo, me desculpa levar a pergunta um pouco, arrastar um pouco a resposta, porque o novo, né? Eu, quando comecei a me interessar em me envolver na política de forma mais ativa, nas minhas visitas aqui para a cidade, quando eu ainda estava morando em São Paulo, hoje eu moro aqui, eu fui procurar as lideranças, falei com bastante gente aqui em Araçatuba. Eu falei com o prefeito, falei com o Borella, falei com a Edna, falei com vereadores, falei com bastante gente, não necessariamente dizendo aqui, eu quero ser o prefeito e tal, nada a ver, né? Então eu quis saber do ponto de vista deles como é que eles enxergavam esse momento da cidade, o que eles tinham para oferecer para a cidade. Coletei bastante informação legal, porque todos eles me receberam de certa maneira, alguns mais rápidos, outros menos, mas todo mundo com bastante educação e disposto a receber um cidadão. Não podia ser diferente, então agradeço todos os contatos, falei, enfim, com bastante gente, mas ao mesmo tempo eu fui fazendo essas pesquisas que eu acabei de trazer. Quais são os dados de Araçatuba? O que Araçatuba tem de positivo? O que Araçatuba tem de oportunidade? E onde que precisa melhorar? E principalmente, que eu acho que o momento agora é ouvir as pessoas. O que as pessoas precisam? Qual que é a urgência e a emergência social que vão além dos índices? Então, nesse exercício todo, e eu comecei a juntar e concatenar as ideias, eu acabei me encontrando com o Bruno Maluli. Né? Sim, o presidente da Comissão Provisória hoje do Novo em Araçatuba. Eu o encontrei no final do ano passado. E numa conversa que nós tivemos, ele falou assim, poxa, é muito legal o que a gente está conversando. Eu estou agora no Novo, ele tinha migrado recentemente para o partido. E falou assim, vamos falar com o grupo local, vamos expor suas ideias, você não junta e faz uma apresentação para a gente do que você tem de ideia para Araçatuba? Não estou te prometendo nada, só quero que você... Ele foi a pessoa que mais me deu espaço. E o grupo do Novo de Araçatuba seguiu na mesma linha, me deu muito espaço, a gente teve diversas conversas e no final essas conversas foram tão produtivas que eles falaram assim, olha, como é que implementa esse projeto que você está montando? Eu falei assim, esse é um projeto para o executivo, ele não cabe em outro lugar, ele é um projeto para o executivo, eu ficaria super feliz em defendê-lo. Ela, então tá bom, então vamos defender. Obviamente, eles estavam falando com outras pessoas, né, com outros partidos, enfim, o Novo é um partido super aberto e disposto ao diálogo, então, enquanto eu estava falando com eles, outras pessoas também estavam. Eu precisei participar de uma prova no partido, enfim, são etapas que você passa. O Novo tem disso, né? Não é chegar e aí gostaram de mim, votem, não. Tem critério, tem regra lá. Fui sabatinado pelo diretório estadual, participei de vários processos, várias etapas desse processo, o partido é super organizado nesse sentido, e até que meu nome pôde ser viável, né? Pôde ser aprovado, vixe, foi um caminho longo. Então estar aqui hoje já é uma vitória. Assim. Você sabe que assim, eu converso com todos os partidos, né? Eu procuro informações em todos eles. Pensa que eu fiquei, eu não vou falar meses, mas pelo menos semanas em cima do pessoal do Novo para descobrir quem era o pré-candidato deles. Cara, e olha que eu conheço bastante gente. Mariana Tereza, Euclides Teixeira Neto, Carol Bonassi, Renata Mazei, o Bruno Maluli, quem mais? O Estélio Fícares, o Zé Roberto Campos. Eu conheço esse pessoal, mas todos eles já vieram aqui dar entrevistas, tanto para falar de política quanto de outros assuntos. Ninguém abriu o seu nome. Fiquei impressionado. No meio da política, não é fácil guardar segredo, não, viu? São todos grandes araçatubenses, eles são muito queridos e, assim, tem uma questão muito importante que eu acho que, no meu caso, pesou bastante e isso, inclusive, me deu até mais confiança nessas pessoas, porque no meu caso, a minha área prática, o combate à corrupção na minha advocacia, ela é incompatível com a vida pública. Portanto, para eu estar aqui hoje, Jonathan e Marcelo, e todo mundo que nos ouve, eu precisei abrir mão da minha carreira no auge da minha carreira. Eu estar aqui
é um esforço gigantesco da minha família. Meu e da minha esposa. Obviamente dos meus pais, todos que me acompanham, né? Porque todos eles ficam assim, pô, mas você vai largar? Você tá no filé mignon da área prática, você foi morar fora por causa disso, você atua no melhor escritório de combate à corrupção do Brasil e você vai largar para ir para política? Eu falei, eu vou. Esse é um momento. Esse é um momento importante. E Araçatuba está num momento importante. Se a gente quer novidade, é agora. Trazer a cidade para o futuro é trazer o futuro para a cidade. Então não vamos deixar para depois. E é por isso que eu escolhi o Novo, porque o Novo me deu abertura, entendeu as ideias. A gente só discute ideias. A gente não discute outras coisas além da cidade. A gente discute, se preocupa muito com essa imagem do o Partido Novo, mas é um partido... como é que faz com a experiência da política? O melhor grupo político, a melhor experiência política é você contar com as pessoas, olhar para quem você vai trabalhar. Perfeito. E você falou numa palavra que chama atenção e, obviamente, a audiência também pergunta. A experiência. Você já teve experiência na vida pública e por que, logo de cara, na sua primeira eleição para prefeito, você não pensou em vir como vereador, por exemplo? Olha, essa é uma pergunta ótima para eu poder esclarecer para todo mundo, porque, como eu disse, o projeto que foi sendo criado, as ideias ao redor do projeto, elas são ideias que são executadas no executivo. Portanto, eu não tenho um projeto para vereança. Se eu não tenho um projeto para vereança, como é que eu vou participar lá? E são funções completamente diferentes. Obviamente que para os cidadãos que vêm, os prestadores de serviço, os candidatos, eles olham, todos eles têm que fazer o bem para a cidade, em conjunto, mas cada função é diferente. Então é a mesma coisa que você falar assim, Marcelo, ô Bruno, por que você não decidiu pegar no gol antes de jogar no meio de campo? Pô, são coisas diferentes, entendeu? Pô, se eu for pegar no gol e jogar no meio de campo, alguma experiência você sempre ganha, óbvio, isso é óbvio, né? É inegável. Mas não necessariamente eu preciso passar por uma coisa para estar, para me candidatar, né? Ser pré-candidato a prefeito. Então, eu entendo dessa forma, eu me sinto seguro, porque quando eu olho para as ideias e para as pessoas que estão apoiando as ideias, a gente sabe para onde a gente está olhando, que é a cidade e o cidadão. A gente sabe que o exercício vai ser o maior desafio é você implementar aquilo que você teve de ideias, só que assim, eu também não trabalharei sozinho e não estarei sozinho, né? Então, eu posso contribuir com a experiência que eu tive de vida e principalmente a profissional, do ponto de vista da governança, muito importante, integridade. Combate à corrupção será o seu foco ou você também está olhando para outras áreas necessárias em Araçatuba? Ou entende que existem outras que são tão importantes quanto o combate à corrupção? Marcelo, combate à corrupção é minha vida, minha carreira. Ela vem comigo, ela está comigo, é meu DNA. A minha ideia para me candidatar ao cargo de prefeito, para me disponibilizar para isso, é o desenvolvimento da cidade e, neste momento, desenvolvendo a cidade, fazer com que as pessoas prosperem. Então, o meu foco é em conseguir atender todos os índices de saúde, educação, segurança. Você está falando desenvolvimento geral, não especificamente econômico. Desenvolvimento social, econômico. Exato. É que essas são essa política, na minha visão, ela é feita, ela existe no tempo. Que tempo? No presente e no futuro. O presente é o quê? Você cuidar das urgências e das emergências sociais, olhar esses índices de educação, saúde, segurança, olhar para eles e ver, tem condição de melhorar? Tem, então vamos. Porque qual que é a pior doença do mundo? A pior doença do mundo é aquela que você tem. Você tem uma dor de barriga, você precisa cuidar da dor de barriga. Se você tem câncer, você precisa cuidar do câncer. E a pior doença do mundo é aquela que você tem, e não aquela que você pode ter. Então, é isso. É cuidar do que as pessoas precisam e do que a cidade pode melhorar. Isso é uma obrigação de todo mundo, né? Não é uma ideia minha. Mas olhar para índice, indicador e fazer com que essas coisas melhorem. Para ter uma ideia, a gente está falando de Araçatuba ser protagonista. Se você pega o IBGE, os índices do IBGE que saíram ano passado, Araçatuba é sede da região administrativa e ela, se você compara a cidade com cidades do mesmo porte ou cidades que hoje já ultrapassaram Araçatuba, Marília, Rio Preto e tal, a gente perde em todos os índices para eles. Só que se você olhar Araçatuba em comparação com cidades da nossa região geográfica imediata, que são 14 cidades,
e que a maior cidade depois de Araçatuba tem 35 mil habitantes, que é Guararapes, Araçatuba também não ganha e não é a protagonista em nenhum desses índices. Para você ver a situação da política do presente, como pode ser melhorada. E o que é a política do futuro? É o desenvolvimento econômico. Aí sim, é pegar aquela análise de oportunidades que a cidade tem, o que ela já tem de relevante e trabalhar em cima disso. Porque ao desenvolver a cidade, você está dando condição das pessoas todas terem mais oportunidades, de um salário melhor, de mais oportunidade de emprego. E a gente tem no nosso projeto exemplos feitos em outras cidades que trouxeram as cidades com que aquilo que a gente está programando para Araçatuba também fazer, trouxeram a cidade de um patamar de uma arrecadação. Tem uma cidade que ela arrecadava, ela tinha no início de um plano de um governo, ela tinha 8 mil habitantes e arrecadava 10 milhões de reais por ano. Depois de um plano de governo de longo prazo, a cidade passou a ter 55 mil habitantes, ou seja, atraiu muita gente num espaço relativamente curto, e arrecada 55 milhões de reais por ano. Ela saiu de uma cidade que é dependente economicamente de agricultura de subsistência para uma cidade com um polo industrial em ascensão. E outras coisas, ela diversificou sua forma. Perdão, que cidade é essa? Extrema, no sul de Minas. Perfeito. Vou utilizar um termo que você acabou de dizer. Política do presente. E aí preciso perguntar, se você está colocando o seu nome à disposição, é porque você acredita que dê para melhorar o atual cenário político, econômico, social de Araçatuba. Absolutamente. E aí como é que você classifica a atual gestão municipal? Olha, eu vou dizer assim, de início, de saída, que a gente não colocou o nome à disposição para ser oposição. A gente colocou o nome à disposição para ser proposição. Uma proposição nova. Perfeito. Por que isso? Porque eu preciso ser consistente. Aquilo que foi implementado pelo atual governo, ou governos passados, e que é bom, precisa ser mantido. Não há absoluta critério de excluir o que foi feito anteriormente. E, inclusive, não só... ideológico, de desconstrução e exatamente. Construir para deixar só a minha marca. O que fez bem para as pessoas precisa ser mantido e melhorado. Concordo. E eu preciso honrar todo mundo que veio antes de mim fazer política, certo? Então eu estou aqui para contribuir para uma novidade, para uma melhora. E então eu classifico assim, eu acho que de todo não é um governo ruim, eu não tenho motivos para ficar dando ataques específicos, nenhum. Só que eu acho que, da minha visão, poderia muito mais. E esse muito mais é não ter cuidado da política do futuro. Portanto, eu acho que tem muitas oportunidades para Araçatuba e eu acho que pelo projeto que a gente vem tratando, a gente está trabalhando como se fosse um ourives, assim, cuidando de cada ponto, para que a gente consiga oferecer para Araçatuba o melhor que a gente pode. Muito bom. Bem, estamos indo aí para a parte final da entrevista. Deixa eu te perguntar uma coisa. O Novo fez suspense, lançou Bruno Pandini, está aí o seu pré-candidato do Partido Novo à Prefeitura de Araçatuba. Já tem vice. O vice virá de dentro do Novo e vocês vêm com chapa pura, ou há negociação, há possibilidade de costura política com outro partido? A resposta é sim para tudo. Por que isso? A gente tem um nome mais forte para vice em conversa. De dentro ou de fora? De dentro. De dentro do Novo? De dentro. É um nome forte porque é uma pessoa com histórico de vida. Eu não vou também poder falar o nome agora, né? Porque é uma conversa mas se der algumas informações, a gente vai juntando o quebra-cabeça aqui. O que eu posso dizer é que é uma pessoa com uma experiência de vida muito legal, que tem uma trajetória de vida humilde, como que essa pessoa fez para fazer a vida dela ao longo de sua trajetória, uma história vencedora, uma história de... Poxa, se ela vier aqui, eu tenho certeza que vocês vão chorar assim como eu chorei ouvindo. Como é que é? Pergunta qual o segmento. Aí a gente mata, né? Se ele falar que é da área da saúde, eu vou chutar que é o Estélio Fica. Enfim. Eu vou fazer o mesmo malabarismo que fizeram com o meu nome para proteger, até porque assim, é uma possibilidade, né? O que, dando mais terreno aí para a resposta, é que também o partido não tem a intenção
agora decretar quem vai ser o vice. Obviamente a gente está aberto a conversas, inclusive com outros partidos. O que eu posso te dizer, sendo bem transparente, é que essas conversas com outros partidos foram apenas preliminares, assim, de tanto de um lado quanto do outro, então não tem nada mais maduro ou mais consistente para eu dizer, até para apontar qualquer um desses partidos. Há expectativa de bastante gente em relação ao nosso partido com alguns outros, mas isso não passa também de especulação. Ainda assim, vamos lá, nós temos hoje 6 nomes autodeclarados como pré-candidatos a prefeito de Araçatuba. Eu gostaria que você me dissesse, com exceção do seu próprio nome, se você acredita que sejam boas opções para o eleitor de Araçatuba. Nós temos, além de Bruno Pandini, Diocleciano Borella, da prefeitura, do PSD, Edna Flor, por enquanto sem partido, definindo aí para onde vai e se volta a ser pré-candidata a prefeita de Araçatuba, Felipe Fornari, do PP, Lucas Zanata, do PL, e Cido Sério, que hoje está no PV. Penso que existe espaço para mais nomes surgirem e mesmo para alguns desses se juntarem. Mas destes que estão postos, você acredita que este conjunto ofereça boas opções para o eleitor araçatubense? Olha, de todos eles eu não conheço pessoalmente o Fornari nem o Cido Saraiva, nem o Cido Sério. Portanto, sobre eles eu não tenho muito o que dizer. Os demais eu conheci, conversei com todos eles. Lucas, Diocleciano Borella e Edna Flor. Sim, perfeito. Falei com todos eles, nessas vindas que eu comentei há pouco, né? Eu acho que cada um tem o seu próprio estilo. Eu acho que eles estão na política, né, há algum tempo, já podem mostrar, a população por si própria já pode ter a sua própria impressão a respeito do que foi feito e de qual é a linha de cada um deles. Eu não tenho nada de mal para falar absolutamente de nenhum deles. Eu só fico assim, atento e gostaria de ver também, porque eu não conheço ainda os projetos que eles estão oferecendo para a cidade para o futuro, né? Para as suas candidaturas, falando assim, eu vou trabalhar nessa linha aqui. Então eu preciso ver também, porque eu acho que até hoje eles todos estão ali articulando politicamente os seus grupos, enfim, a Edna passou pelas situações que a gente tem acompanhado nessas últimas semanas, os outros candidatos também, todos eles estão olhando, articulando os seus grupos, e portanto eu acho que muito preliminar eu te dar uma resposta completa a respeito do que eles têm ou não para oferecer para a cidade. A gente pode, o que eles já fizeram, a população está aí já para poder, já sabe. Eu acho que eu gostaria de ouvir mais as propostas deles, assim, sabe, que vai além de das questões ideológicas, mas na prática, que é o que eu estou tentando trazer de diferente, né? Que o que eu estou tentando fazer é mostrar que a política, o meu grupo político são as pessoas. Vocês que me ouvem agora, vocês são o melhor grupo político possível de se contar, que é a população que realmente precisa da política, tanto para pensar no desenvolvimento, para quem é empreendedor, ou para quem não é empreendedor, mas que precisa pensar na prosperidade, né, do seu trabalho, do seu dia a dia. Ter uma cidade mais bonita, Jonathan. Marcelo, uma cidade que tem parte do projeto... Aí você aperta o Jonathan, que está morando em Birigui, é um rapaz educado, ele fica sempre lá na corda bamba. Eu gosto de lá, mas gosto daqui. É uma coisa só. É uma metrópole, não é? O terreno ali no Guatambu para ficar no meio do caminho, né? Marcelo, brincadeiras à parte. Tem uma parte desse projeto que eu chamo de despertar da cidade, que é transformar a cidade de Araçatuba, realmente, obviamente com todo o cuidado orçamentário, mas como se fosse uma acupuntura urbana. Você vai trabalhando pontos aqui, depois você liga eles e tem a cidade transformada, sabe? É uma cidade que tem praça, mas as praças estão sendo mal utilizadas. Como é que a gente usa a nossa cidade plana para ter uma circularização de pedestre e de pessoas que usam suas bicicletas, enfim, dar mais opção para a cidade, para se ter um senso de comunidade também. Então, veja, eu estou tentando colocar aqui de uma certa forma para que todos entendam que há uma visão para Araçatuba. Essa visão inclui um desenvolvimento da cidade, um cuidado específico com as pessoas, eu não vou deixar de falar isso nunca, e a transformação da nossa cidade. Então, por isso, ao invés de falar dos candidatos, eu penso
em ouvir também as propostas dele, porque a população tem que cobrá-los. Sim. Entendeu? Ouçam as minhas propostas, as minhas ideias. Estarei disponível para todo mundo. Minhas redes sociais estão disponíveis para todo mundo. Eu respondo todos. Se quiser falar comigo, é só mandar um direct. Assim, eu sou super acessível e eu estou numa jornada de ouvir. Perfeito. Bruno, já são 9h28, a gente precisa entregar o programa. Esse rapazinho atrás de mim aqui, o Alexandre, ele fica me cutucando. Marcelo, 9h30, pelo amor de Deus, passa a programação. Enfim, brincadeiras à parte. Obrigado, Xande. Ele sempre nos socorre aqui quando tem alguma urgência. Quero te agradecer pela sua participação e dizer que os microfones do Jornal da Manhã Araçatuba estão abertos. Você vai voltar outras vezes aqui, com certeza, até a eleição, para falar do seu projeto para Araçatuba. Mando desde já um abraço a todos do Novo. Olha, hoje o programa bombou. Eu estou aqui com mais de 50 nomes nos acompanhando. Vou falar apenas os últimos, porque grande parte deles a gente já falou durante o programa. Mas o Marcelo até sumiu aqui, ó. Gabriel Guimarães, Eric Gomes, a Renata Mazei, obviamente, o Oscar Saito Neto, parabenizando pela entrevista. Mas, cara, tem tanta gente. João Bonilha, Henrique Ber... Nossa, é gente demais. O pessoal do Novo em peso. Você vai voltar e poderá detalhar ainda mais o que começou a nos contar hoje. Tudo de bom para você, bom trabalho, viu? Obrigado, Marcelo. Voltarei com prazer. Fiquei muito feliz pelo convite. É isso. E como eu e Jonathan Alves estamos em uma campanha aqui firmes e fortes, vou falar para você também, porque serve para empresas, serve para políticos, serve para a nossa audiência, todo mundo que gosta da gente. Convida a gente para um café. Que a gente vai. Não é? É isso aí. Se tiver pão de queijo, então melhora tudo. Agora são 9h30. Antes de terminarmos o programa, fica um pouquinho aqui que daqui a pouco eu ainda faço mais uma entrevistinha curtinha com você, Bruno. É o seguinte, ó. No próximo dia 30, na verdade no sábado, né? O Instituto Florescinador de Araçatuba vai realizar uma conferência para falar de luto, espiritualidade e amor. O evento contará com um especialista para explicar luto parental, luto infantil, luto masculino, perinatal, luto suicídio, prevenção ao suicídio e muitos outros assuntos associados. Jonathan Alves. Olha, também haverá teatro, louvor e bate-papo com criança autora de livro sobre o luto infantil, testemunho, ato profético e conversa com as autoras do livro Enquanto Viver, Meu Amor Jamais Morrerá. Os interessados devem fazer a inscrição pelo link disponível nas redes sociais do Instituto Florescinador. Agora sim, porque são 9h30, por hoje é isso. Adianto, olha, que na segunda-feira nós faremos 2 entrevistas também. Uma com o coronel Paulo Motoca, que vem falar sobre a nova nominata do Republicanos em Araçatuba. E outra com a psicóloga do Núcleo de Apoio Infantil do Plano SC Saúde, Maria Fernanda Camilo. Ela estará aqui falando do início dos trabalhos da unidade. Aproveitamos a ocasião para dizer que informação verdadeira é tudo e você encontra no jornal O Liberal e também no site lr1.com.br, assim como pelo aplicativo LR1 que você encontra lá na sua loja de apps. Muito obrigado pela audiência, continue na Jovem Pan, pois vem aí muita música boa, pop rock. Tenha um ótimo dia, uma excelente sexta-feira santa abençoada, um bom final de semana e até segunda-feira, né, Marcelo? Se Deus quiser. É isso aí, um abraço. Caraca, moleque, hoje foi pegado. Você viu a audiência, rapaz? É isso, hein? Ouvi, tirei print. Bombou. Tá mandando ser. Bruno, tem desse